Apresentamos aos leitores a nova coleção de fascículos eletrónica para PC. Hoje em dia, o computador pessoal tem entrado na grande maioria dos lares portugueses. Com a edição desta coleção de fascículos, tentamos conseguir que o utilizador de um computador seja capaz de diferenciar cada uma das partes que o compõem e de realizar certos trabalhos práticos através do hardware e software que proporcionamos. Para começar a ver os diferentes módulos que compõem o PC, começamos por um 386 com a configuração mínima necessária para trabalhar. Esta configuração é composta por uma unidade principal, o CPU, um monitor, um teclado e os manuais de instalação com o sistema operativo correspondente. A primeira coisa a fazer antes de tentar realizar qualquer ligação ou modificação do nosso computador é ler os manuais para identificar cada um dos componentes, assim como para conhecer a configuração e processo das modificações que queremos realizar. A unidade de processamento é o coração e o cérebro de todo o sistema. No seu interior encontramos uma série de módulos e placas microprocessador e os dispositivos que existem em torno do CPU. Estas placas e módulos apresentam por sua vez uma série de fichas de entrada e saída e de comutadores para realizar os controles correspondentes. Assim, na parte da frente encontramos comutadores e interruptores, luzes indicadoras e drives para as disquetes. O interruptor permite que a tensão da rede passe para a fonte de alimentação da unidade central. Quando está ligada com a alimentação, acende-se o LED do power. O computador do turbo serve para selecionar entre as duas velocidades do trabalho microprocessador. A luz do turbo acende-se quando o microprocessador está a trabalhar na sua velocidade máxima. Há computadores que dispõem ainda de um display, onde aparece a velocidade do trabalho. O LED do HDD acende-se quando o computador está a trabalhar com o disco rígido. Do mesmo modo, as disquetes dispõem da sua própria luz para nos indicarem em que momento nos estamos a servir delas. Com o interruptor do reset, inicializamos o computador, isto é, repetimos a carga do sistema operativo. A unidade principal dispõe muitas vezes de uma fechadura de acesso ao teclado que nos permite desligar o teclado. Quando o teclado está bloqueado, o computador não pode arrancar, já que na inicialização do sistema comprova que o teclado está em funcionamento. Cada uma das disquetes dispõe do seu botão extrator, se se tratar de unidades de 3,5 ou de alavanca no caso das disquetes de 5,1/4 para extrair ou introduzir os discos. No painel posterior há uma série de fichas de entrada e saída que unem a unidade principal com os periféricos. Entrada do teclado. Através desta ligação estabelece a união entre a unidade principal e o teclado. O teclado converte o caráter ASCII utilizado em código binário. É uma ficha tipo DIN, de forma circular e de 5 pinos, pelos quais passam os distintos sinais tipo TTL de controle. Saída do sinal de vídeo. É o ponto de união entre a placa gráfica da unidade principal com o monitor. A ficha para esta saída é de sub-D de 9 pinos, por onde passam os sinais de sincronismo e cor necessários para o funcionamento do monitor. Saída da impressora. Está inserida na placa de comunicações. No entanto, em placas antigas podemos encontrar uma saída paralela adicional. A ficha para esta saída é uma sub-D de 25 pinos, de acordo com o standard de comunicações Centronics. Nesta saída, além das impressoras, podem ligar-se outros periféricos como os plotters ou scanners. Porta-série. Este tipo de saída utiliza o protocolo de comunicações RS232C e é utilizada por uma grande parte dos periféricos. As portas série podem utilizar fichas sub-D de 25 pinos ou de 9 pinos, sendo às vezes necessário utilizar um adaptador que nos permita passar de um tipo a outro. O número máximo de porta-séries que podemos dispor no nosso computador é de 4, indicando ao microprocessador quais estão habilitados através de uma seleção de pontas que existem na placa de comunicações.
Saída de jogos ou joystick. Esta saída, normalmente opcional, está desenhada para que o utilizador possa usar um joystick de jogos. A ficha mais usual é uma sub-D de 15 pinos. As duas fichas de rede têm formas complementares. A ficha fêmea é a saída de alimentação do monitor e a ficha macho é a tomada de corrente da unidade central. Além destas ligações, encontramos umas ranhuras destinadas às possíveis placas opcionais que desejamos incluir. Estas ranhuras estão tapadas por umas chapinhas torneadas que teremos que desmontar se quisermos incluir uma nova placa ao computador. A saída do ventilador permite dissipar as altas temperaturas do interior da unidade central. É necessário deixar livre esta saída para permitir a expulsão do ar quente. Para abrir a unidade principal é necessário desligá-la da rede e dos periféricos e retirar os parafusos que suportam a tampa. No interior da unidade principal encontramos uma série de módulos unidos mediante ligações tipo ligação placa ou mediante cabos unifilares ou cabos planos. Os módulos mais frequentes de um PC são a placa-mãe, a fonte de alimentação, as unidades de disco flexível ou disquetes, a unidade de disco rígido, a placa gráfica, a placa controladora e de comunicações. Como podemos observar, esta placa de circuito impresso é mais volumosa e a ela estão unidas todas as restantes placas e os módulos. A placa-mãe contém o microprocessador e os chips de apoio do computador necessários para realizar as diferentes tarefas. As partes que mais nos interessam na placa-mãe são a ROM BIOS do sistema, a ROM BIOS do teclado, a memória RAM que mantém o setup da máquina, os bancos de memória RAM do sistema e as fichas ou slots de expansão, onde se ligam as placas de controle dos distintos periféricos. A ROM BIOS do sistema é o circuito integrado de memória EPROM, cuja função é armazenar os programas iniciais com que arranca o computador antes de carregar o sistema operativo. A etiqueta de identificação serve também para evitar o borrado dos dados através da luz ultravioleta. A ROM BIOS do teclado realiza a mesma função que a do sistema, com a diferença de que apenas se encarrega do dito dispositivo. A memória RAM do setup é encarregada de armazenar a configuração do computador quando se corta a alimentação, de modo que, ao arrancar de novo, a ROM BIOS do sistema possa obter os dados que necessita para começar. Ao ser uma memória RAM de baixo consumo, só necessita de uma bateria para manter os dados. Uma avaria muito típica é o esgotamento ou ruptura desta bateria. A memória RAM do sistema tem diferentes configurações, dependendo do tipo do computador. As placas de um 286 e de um 386 dispõem de dois bancos de memória exatamente iguais. Cada um deles consta de um conjunto de chips que podem chegar a armazenar uma capacidade de 1 MB de memória. Junto a estes bancos existem os pequenos slots onde se aplicam os SIM de memória adicionais. Quando se utilizam estes SIM, é necessário extrair todos os chips do banco de memória. Quer dizer, se temos no nosso PC um banco de 1 MB em forma de circuitos integrados e queremos ampliar a memória para 2 MB, teremos que extrair todos os chips do banco e instalar dois SIM 1 MB ou um SIM de 2 MB. As atuais placas dos 486 não dispõem destes bancos, só tendo os slots de memória para SIM. Além disso, como a capacidade mínima de memória instalada é de 4 MB, se utilizarmos SIM de 1 MB temos que completar um dos bancos. O elemento mais importante e de que nos determina as características gerais da placa-mãe é o microprocessador. Assim, o nome do próprio PC identifica-se pelo tipo de microprocessador. Neste caso, dispomos de um 386DX com uma velocidade de trabalho de 25 MHz. Junto ao microprocessador encontra-se o socket do compressor matemático, elemento opcional que podemos instalar ao comprar o computador ou no momento em que necessitarmos dele.
Um ponto importante são as distintas pontas que se encontram repartidas pela placa-mãe e servem para configurar os distintos elementos do sistema. Quando realizamos algum câmbio do sistema, como por exemplo quando cambiamos de tipo de monitor, teremos que retocar as pontes seguindo as instruções do manual. Um fator que condiciona as possibilidades de expansão do nosso computador são os slots de expansão, que são umas fichas onde se inserem as placas interface que desejamos instalar. Normalmente, a placa-mãe inclui 8 slots de expansão. A placa gráfica é encarregada de transformar os sinais lógicos enviados pelo microprocessador em sinais que manipulam o monitor. As placas gráficas que se impuseram no mercado são a VGA e a Super VGA, que têm instalada a sua própria ROM BIOS, para configurar o monitor de acordo com o sistema do computador. Para a sua instalação, basta simplesmente retirar a tampa da ranhura desejada e inserir a placa no slot escolhido, tendo cuidado de não danificar os pinos ou as soldaduras dos componentes distintos. A utilização de qualquer slot é indiferente, já que todos têm a mesma ficha, o que nos proporciona grande flexibilidade perante as distintas opções. Outra das placas presentes em todo o computador é a placa multifunções, que realiza a função da placa controladora de discos e de comunicações. A placa controladora é encarregada de gerir a transferência de informação entre as unidades de disco e o microprocessador, identificando a cada caso o disco que se está a utilizar. Normalmente, a placa controladora pode governar 2 disquetes e 2 discos rígidos. No caso de discos rígidos, haverá que identificar o disco que contém o sistema operativo. Na placa controladora, temos as fichas para os cabos planos que levam os dados necessários entre os distintos discos e a própria placa. A placa tem umas pontas configuráveis que nos permitem selecionar que disquete será utilizada como unidade A. Deve-se fazer tudo segundo as instruções do manual. A ligação entre as unidades de disco e a controladora realiza-se através dos cabos planos, tendo em conta a posição das fichas. O pino 1 das diferentes ligações é um fio vermelho do cabo plano, facilitando-nos a identificação. As disquetes são dispositivos de memória encarregados de transferir dados ou programas desde as disquetes ao computador. As unidades do disco utilizadas atualmente são as de 5 1/4 e as de 3,5, ambas em formato de alta densidade. O disco rígido é o armazém de memória do PC, onde normalmente está instalado o sistema operativo e os diferentes programas que estamos a utilizar. Como as disquetes, os discos rígidos têm também uma série de pontes para a sua configuração. Além da ligação dos BCs, as disquetes necessitam de alimentação. Para isso, utilizaremos o cabo de saída de tensão da fonte de alimentação, colocando o conector na sua posição correta. A fonte de alimentação proporciona as diferentes tensões contínuas de alimentação às distintas partes do PC. Mais 5 e menos 5 volts de corrente contínua, mais 12 e menos 12 volts de corrente contínua e a saída de 220 volts de corrente alterna para o monitor, que está ligado ao interruptor geral da unidade central. Para além das seguintes opções para os discos, dispõe de uma saída especial para a alimentação da placa-mãe.
Existem outras fichas que unem a placa-mãe com os interruptores externos e com as luzes indicadoras. São fichas muito simples, geralmente 2 fios, que unem a placa-mãe com as luzes do disco rígido. Power e Turbo, com o display de velocidade, com o altifalante e com os interruptores do Turbo e do Reset. A ficha da chave vai junto à fechadura para não permitir o acesso de pessoas alheias à informação que consideramos secreta. Com estes elementos termina a análise da unidade principal. Seguidamente, fecharemos a caixa seguindo os passos inversos à desmontagem. Junto à unidade principal há sempre 2 elementos indispensáveis, o teclado e o monitor, que constituem os meios de comunicação entre o PC e o utilizador. O teclado é o dispositivo pelo qual transmitimos à unidade principal os diferentes comandos e dados necessários nas diferentes tarefas que estamos a realizar. O teclado mais difundido é o teclado expandido de 101 teclas, no qual podemos diferenciar 3 zonas. Uma zona de teclas de função, que consta de 12 teclas usadas pelos programas para efetuar ordens concretas. Uma zona de teclas numéricas que podem utilizar-se como teclas de edição mediante o computador Block Num, e um teclado de edição ou de cursor que contém os comandos da edição e as setas do cursor. Também um teclado de máquina de escrever, tipo QWERTY. Cada tecla pode assumir outras funções em combinação com as teclas maiúsculas, ALT e Ctrl. O sistema PC completa-se com um monitor, que é o dispositivo visual de comunicação. Há vários tipos de monitor que devem utilizar-se com as suas correspondentes placas gráficas. Os diferentes monitores que podemos encontrar no mercado são o Hércules, EGA, VGA e Super VGA. A utilização de um ou outro depende da sua aplicação e da sua resolução necessária, já que há trabalhos como o desenho assistido por computador, onde é necessário uma resolução muito grande. O tipo mais utilizado hoje em dia é o VGA ou o Super VGA de grande resolução a preço acessível. A ficha de alimentação do monitor vai junto à tomada da corrente que temos vindo a ver na parte posterior da unidade central. Os sinais eletrónicos necessários para o funcionamento do monitor são enviados através de uma ficha sub-D. Os interruptores e comandos de monitor são o interruptor geral, o controle de brilho, o controle de contraste e o controle de posição horizontal e vertical. O lugar eleito para a instalação do PC deve estar próximo de uma tomada de corrente numa superfície horizontal. O ecrã deve estar situado de forma que não lhe incida a luz diretamente para evitar brilhos. Os elementos devem ter espaço suficiente para permitir uma boa ventilação. A ligação do teclado é feita através da ficha que está no extremo do cabo do teclado, alinhando a marca da ficha com a marca da ficha do painel posterior. Para o monitor, primeiro ligamos a ficha sub-D à saída correspondente do painel posterior, aparafusando-a para maior segurança. Depois, ligamos a ficha de alimentação do monitor à tomada de corrente alterna. Em seguida, ligamos a unidade principal à rede. Com o interruptor do monitor em on e com as drives sem disquetes e abertas, ligar o interruptor geral da unidade central.
Nesse momento, começará a chegar a mensagem da memória BIOS, havendo um check-up da memória RAM. Em seguida, acende-se os LEDs das unidades de discos e o LED do disco rígido. Este é o sinal de que o sistema está a carregar o sistema operativo. Uma vez carregado, aparecerá no ecrã uma mensagem que nos indica que o PC está pronto a funcionar.